Olá, eu sou Paulo Rossi, presidente da UGT, a União Geral dos Trabalhadores no Estado do Paraná. E esse é o programa UGT, a Voz do Trabalhador. Hoje nós vamos passar várias matérias de interesse de toda a classe trabalhadora, como, por exemplo, as manifestações que a UGT e as demais centrais sindicais realizaram em todo o Estado do Paraná e também em todo o território brasileiro. Uma pauta trabalhista em defesa sempre do trabalhador. Nós que pedimos o fim do fator previdenciário, uma legislação que moderne a relação trabalhista em relação à terceirização no país e também o fim da corrupção e mais transparência na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná para a eleição dos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. Nós também vamos passar matérias da reunião da Plenária Nacional das Entidades Filiadas à UGT no Estado de São Paulo. Este evento reuniu mais de 1.000 dirigentes sindicais de todo o país e a UGT Paraná mostrou a sua força. Mais de 15% dos delegados foram do Estado do Paraná. Na plenária, discutimos as manifestações em que a população foi às ruas, clamando pelo fim da corrupção no país e também por mais investimentos na saúde, na educação e no transporte coletivo. E discutimos também durante a plenária dos dirigentes da Executiva Nacional da UGT como vai ser a forma de organização dos trabalhadores junto ao Congresso Nacional. Todas essas matérias de interesse da população brasileira irão ao ar no programa de hoje e nos vários programas, porque foram várias matérias, várias entrevistas, várias palestras, dentre as quais do cientista político Gaudêncio Torquato. Gaudêncio Torquato é especializado em marketing eleitoral e um dos mais respeitados cientistas políticos do país. E o Gaudêncio Torquato nos brindou com uma grande palestra na plenária das entidades filiadas ao UGT na cidade de São Paulo. Confira essa e outras matérias. Olá, sou Paulo Rossi, presidente da UGT do Paraná e esse é o programa UGT, a Voz do Trabalhador. Estamos na segunda plenária das entidades filiadas à UGT aqui em São Paulo e vamos entrevistar agora o José Francisco. O José Francisco, ele é presidente da Federação dos Comerciários do Estado do Pará e também membro da Executiva Nacional da UGT. Zé, muito obrigado primeiro pela sua participação no programa UGT, a Voz do Trabalhador, e nós gostaríamos da sua avaliação sobre a segunda plenária das entidades filiadas ao UGT, como você preside a Federação dos Comerciários do Estado do Paraná, e que é filiada principalmente ao UGT e também à CNTC. Bom, obrigado por essa oportunidade. Eu, como trabalhador, como dirigente sindical de um estado tão distante do sul e do sudeste, que é o estado do Pará, mas faz parte da federação. Quanto à nossa plenária nacional, ela é de suma importância porque vem discutir temas importantes, que é a questão da organização dos trabalhadores no Brasil. Organização essa que passa pela questão das políticas públicas, que passa sobre saúde, sobre educação, sobre saneamento básico, sobre segurança pública, sobre inclusão social. E a UGT é isso, é uma central sindical, como diz o seu lema, ela é ética, ela é cidadã, ela é inovadora. Então, Paulo, é de suma importância a gente discutir de todo o Brasil. Então, nós estamos nessa segunda plenária nacional das entidades sindicais, discutindo e participando ativamente para que nós possamos realmente ter rumos melhores para os trabalhadores brasileiros. Zé, recentemente os trabalhadores comerciários, em especial os trabalhadores de supermercados do Pará, tiveram uma grande vitória que você liderou esse processo. E muito se vê o movimento sindical, as centrais sindicais reivindicando a redução da jornada de trabalho e lá no Pará foi dado esse exemplo através dessa luta iniciada por ti e que os supermercados tiveram que cumprir, além da redução da jornada, também outros benefícios aos trabalhadores, não foi isso? Foi isso, Paulo. Eu estou assim muito feliz. No dia 1º de julho começou uma paralisação de 40 mil trabalhadores de supermercado na região metropolitana de Belém. Veja muito bem, no dia 1º não parou os 40 mil. No dia 1º foi parando de 5 mil, depois de 10 mil, 15 mil e assim sucessivamente. E as causas assim foram extremamente importantes. Você falou muito bem claro. Sabe, esse famigerado banco de horas já tem mais de 15, 20 anos
que o Congresso Nacional quer acabar com o banco de hora. Lá nós acabamos, não tem mais banco de hora no estado do Pará. Lá nós conseguimos fazer com que haja plano de saúde para todos os trabalhadores de supermercados. Lá nós conseguimos que tenha hoje um ticket de alimentação de R$ 182. Isso é muito importante. Lá nós conseguimos também fazer com que essas 44 horas se resuma a 41. Por que 41? Porque nós trabalhamos no domingo, mas já temos um acordo que é 6 horas. E no acordo coletivo a gente fala em 42 horas, 7 horas por dia, com um intervalo de 30 minutos. Faz com que os trabalhadores possam viver mais com a sua família, possam estudar, possam descansar melhor e trabalhar com mais satisfação. Entre outras coisas, como se for, vamos dizer, a questão da insalubridade, da periculosidade. Hoje nós já temos um engenheiro contratado pelo movimento sindical, pela federação, pelo sindicato, pela UGT, fazendo lá o laudo para que possamos medir a insalubridade e a periculosidade desses trabalhadores. O assédio moral, o assédio sexual, são 13 pontos extremamente importantes. Agora nós queremos que isso vá para todo o Brasil. Por que nós queremos que vá? Porque essa luta começou lá, passou, já está sendo cumprida desde o mês de julho, já estamos no mês de agosto. E veja muito bem, o presidente da Associação Brasileira dos Supermercados, a famosa Abras, é paraense, tem uma loja lá de uma rede de supermercado de em torno de 10 mil trabalhadores e está cumprindo 42 horas de trabalho, está cumprindo todo lá. Ele até me falou, disse, olha, não vai inventar isso para o resto dos estados, porque vai ser obrigatoriamente, vai ter que passar. Eu estou muito feliz, nós estamos contribuindo, nós da área do comércio, nós da área da UGT do estado do Pará, estamos contribuindo para uma melhoria da classe trabalhadora, para que a gente possa ter mais tempo para viver com a nossa família, com o nosso lazer, com nossos estudos, assim sucessivamente. Eu estou muito feliz desta contribuição, desta vitória. Presidente Zé Francisco, recentemente a presidenta Dilma, ela sancionou a lei que regulamenta a profissão dos comerciários. E nós sabemos que você foi um dos grandes lutadores por essa causa. Como que você avalia agora esse processo de reconhecimento do trabalhador comerciário? Veja muito bem, a nível nacional eu sou diretor social de assuntos parlamentares da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio do Brasil. Eu tenho esse cargo com muito orgulho, um orgulho mesmo. E com isso eu fui um dos responsáveis, logicamente não foi só eu, foi o Vicente do Paraná, que é um grande, que é vice-presidente, foi o Levi, que é presidente, foi o Lorival e assim sucessivamente. Essas pessoas contribuíram, mas eu como diretor específico da área, fui lá, lutei, passei meses e meses, 2 anos para que pudesse andar e andou. Hoje nós temos a profissionalização dos comerciários. 12 milhões de comerciários desse país, que não era profissão, era função. E agora nós somos profissões. A presidente Dilma, ela teve um equívoco muito grande, entendeu? Em não sancionar por inteiro, tá? No que tange o artigo 5º, ela vetou o artigo 5º, que vai ter ainda que ser discutido no Congresso Nacional, e eu estou acompanhando muito de perto. Mas quanto à profissionalização, quanto à questão do horário de trabalho, que pode até ser feito 6 horas diárias, e isso foi uma conquista muito grande, uma vitória muito grande para a classe trabalhadora do Brasil. E você que é do Paraná, você que é comerciário, você fique tranquilo, que agora é profissão, não é mais função. A vitória é de você, comerciário, também do Paraná. Entrevistamos aqui o Zé Francisco. O Zé Francisco, ele é presidente da Federação dos Comerciários do Estado do Pará e também ele é membro da Executiva Nacional da UGT. Zé, muito obrigado pela sua participação no programa UGT, a Voz do Trabalhador, e conte sempre com o nosso apoio. Paulo Rossi, eu que agradeço essa oportunidade de falar para esse estado tão maravilhoso que é o estado do estado do Paraná. Muito obrigado. É imprescindível a realização de um evento de tamanha magnitude, importantíssimo para todos os trabalhadores de todos os segmentos do Brasil inteiro. Então, foi salutar essa realização dessa plenária para que a gente possa discutir os problemas do movimento sindical e também de toda a categoria dos trabalhadores. Parabéns ao Patá, ao Paulo Rossi do Paraná, pelo trabalho que tem feito em favor dos nossos colegas trabalhadores do Brasil todo. O evento está sendo um sucesso porque está agregando
trocando conhecimento, e é uma oportunidade única de se reunir com todos os trabalhadores do Brasil nesse momento. É um momento histórico, a gente está na cidade de São Paulo discutindo temas comuns a todos os trabalhadores do Brasil. Meus companheiros do Paraná, parabéns aí pela atuação dessa equipe fantástica liderada pelo Paulo Rossi. A segunda plenária das entidades filiadas ao GT foi um sucesso. Nós resolvemos fazer uma plenária essencialmente política, para compreender o que as ruas estão falando, para compreender o momento mundial, em especial do nosso país, principalmente tendo eleições no ano que vem. A UGT tem que estar preparada para poder influir. Porque toda e qualquer mudança, em especial através de umas eleições, são importantes nós estarmos participando como principais atores, para que no Congresso Nacional, depois constituído, nós tenhamos capacidade de formulação lá de leis que vão ao encontro das necessidades da classe trabalhadora. Então foi conjuntura econômica, as características fundamentais da sociedade hoje, ainda persiste a política pública inadequada para a saúde, para a educação. Então foi muito importante o debate, mais de 1.000 pessoas participando do Brasil inteiro, o que nos deu, na verdade, a legitimidade de podermos instrumentalizarmos agora, esse ano ainda, influir diante de todos os poderes constituídos, de uma forma a consagrar as necessidades da classe trabalhadora. Além disso, debatemos a parada do dia 30 de agosto, como já ocorreu dia 11 de julho. A UGT acha que é inadequado nesse momento. Preferimos, e eu acho que muita pertinência, fazer um trabalho logo no começo de setembro no Congresso Nacional, porque é lá que se decide muitas das questões voltadas à nossa sociedade, em especial é a Casa das Leis. Então foi um sucesso e volto a enfatizar, o Paraná foi decisivo para que nós tivéssemos o que tivemos de resultado positivo. Viva o Paraná e viva o GT! Acima de tudo, essa nossa plenária, ela cumpre o regimento, que é o compromisso da UGT Nacional com as nossas entidades. O regimento que eu digo é o nosso estatuto, que prevê a realização de plenária de entidades sindicais entre um congresso e outro. Então, hoje aqui, o maior sindicato do país, ele se iguala ao sindicato de pequeno porte, porque cada um tem direito a um delegado. Isso é uma plenária que está reunindo 1.100 dirigentes sindicais e é uma plenária que, dessa vez, ela trouxe para a discussão os assuntos relacionados à conjuntura nacional. E por isso que nós demos a denominação a essa plenária da questão da UGT, e a Constituição Federal de 1988 regulamentar, para termos direitos a uma democracia plena. Então, os debates aqui estão sendo muito produtivos. São pessoas de alto nível que estão falando sobre a conjuntura nacional, sobre a Constituição Federal, sobre as mobilizações populares, sobre os recados das ruas, sobre o papel do movimento sindical, do governo e dos poderes constituídos. Enfim, a UGT tentou dar se aproximar ainda mais, dos nossos dirigentes sindicais, e o nosso presidente Ricardo Pattar dando esse recado bastante objetivo, de que os recados das ruas foram justamente esse, foi a falta de sintonia entre os poderes constituídos e as massas. E do mesmo jeito, os dirigentes sindicais têm que estar recebendo também esse recado, ou seja, nós precisamos estarmos próximos das bases, responder rápido aos questionamentos, às reivindicações das bases, atuar de forma mais célere, com mais competência. Graças a Deus, a UGT tem quadros de dirigentes sindicais altamente competentes, altamente gabaritados, são companheiros que em nenhum momento fogem à ética, e isso ajuda muito. Mas, enfim, nós queremos agradecer a presença de todos os que se dirigiram para São Paulo, para aqui se atualizar sobre essas orientações que a UGT Nacional está passando. E quero cumprimentar a delegação da UGT do Paraná, que está aqui com uns 100 dirigentes sindicais, de todas as regionais do estado do Paraná, e
dizer, né, que a UGT do Paraná, inclusive para nós, é um orgulho, é um exemplo, né, de organização. Portanto, nós queremos que os companheiros do Paraná, ao voltarem, discutam nas suas bases, discutam dentro da UGT também o que nós aqui tiramos como indicativos, porque esses indicativos, eles não se acabam agora, eles não são terminativos, né? Amanhã poderão surgir novas necessidades e vocês precisam então conhecer o que é qual é o chamamento e quais são as novidades e poder justamente debatê-las com mais profundidade, com mais atenção. Então, parabéns à plenária como um todo e parabéns à delegação da nossa UGT do Estado do Paraná. A participação da delegação do Paraná, com mais de 100 delegados, na plenária nacional da UGT, além da reunião da Executiva Nacional, que aconteceu já na segunda-feira, é uma questão importante, marca a posição, demonstra a participação muito mais efetiva, não só do Paraná, mas dos demais estados do Sul, aliados a nível nacional. E os temas abordados na plenária são extremamente importantes, que mostram uma discussão mais aprofundada por parte da UGT em relação a temas como a política econômica, o desenvolvimento econômico do país, a questão ligada aos trabalhadores em relação ao projeto de lei 4.330, que versa sobre a terceirização, a postura da central em relação a esse projeto de lei, a questão do fim do fator previdenciário e, evidentemente, mais algumas questões importantes que são tratadas do ponto de vista da UGT, mas que serão debatidas dentro do Congresso Nacional, para defender os interesses maiores dos trabalhadores. Evidentemente, não só aqueles vinculados à UGT, mas também aqueles que ainda não estão filiados a nenhuma central sindical. Por isso, a importância da UGT, que tem hoje nessa plenária nacional mais de 1.000 delegados de todo o país. A demonstração de força, de coragem, de determinação na busca de melhorias substanciais para os trabalhadores brasileiros. A realização dessa segunda plenária das entidades sindicais filiadas ao UGT, ela de suma importância, porque nós estamos vivendo um momento político, né, onde os organismos sociais têm que estar discutindo o problema político, o problema econômico, e a UGT tem um papel, enquanto a central sindical, com mais de 1.100 entidades filiadas, ela tem um papel de fazer essa discussão. E essa plenária, ela está muito rica porque foi exatamente uma plenária de discussão política. Então foi convidado palestrantes para fazer o debate político, econômico, o debate das questões sociais que está acontecendo no mundo e no país. Então ela traz um enriquecimento muito grande. Nós, na condição de formadores políticos sindicais da UGT, entendemos que esse é o caminho, ou seja, o sindicalista, ele reassumir o seu papel de militância, de luta, de aproximação dos trabalhadores, e foi colocado claramente por um dos palestrantes, se me engano, o Gaudêncio, que não temos que reinventar a roda, nós temos que estar presente, o movimento sindical tem que estar presente, o movimento sindical tem que dar respostas para a ansiedade da população, do povo, e o trabalhador representa a maioria de uma população de qualquer país. Então é fundamental que o sindicato esteja próximo do trabalhador, discutindo com o trabalhador os seus problemas, que vão muito além da questão da relação capital-trabalho. É papel discutir a relação capital-trabalho? Sim, nós temos que discutir, mas temos que discutir os problemas que enfrentamos na sociedade, porque todo trabalhador, ele é um morador de um local, ele é morador de uma comunidade, onde há o problema de saneamento, problema de saúde, problema de educação. Nós estamos vivendo esse problema do país, e isso foi demonstrado nas ruas através dessas grandes manifestações. E é fundamental que esse tipo de manifestação, a sociedade tem que se manifestar, mas é muito importante uma orientação, né, uma coordenação desse trabalho. Isso compete ao movimento sindical, que foi o grande precursor das lutas sociais no Brasil e no mundo. Todas as conquistas sociais que tivemos aqui no nosso país, particularmente, nada caiu do céu. Não foi benevolência nem de governantes e nem de patrões. Foi a luta sindical que nos deu condições dignas de trabalho, que nos deu condições de férias remuneradas, fim de semana remunerado, ou seja, isso foi conquista. A questão da saúde, a questão da educação, tudo é conquista do movimento sindical, né? E é preciso que o movimento sindical retome esse papel. Eu acho que aqui a UGT, que já tem desenvolvido esse trabalho, eu acho que aqui ela vem fortalecer com esse grande seminário com mais de 1.000 participantes. Está sendo um momento de reflexão entre os trabalhadores de todos os estados, que desde sua primeira plenária ficaram ansiosos de estar vindo e estar contribuindo com as políticas voltadas para o trabalhador. E aí, o diferencial desta segunda plenária
plenária foram as grandes mobilizações que aconteceu a nível nacional, que teve repercussão até internacional, né? Porque teve um grupo que estava em Genebra, na conferência da OIT, e assistiram de lá as manifestações acontecidas aqui em todos os estados brasileiros. E aí foi onde que trouxe todo uma nova discussão no mundo do trabalho, porque foi a juventude na rua, e junto com a juventude foi a terceira idade, além dos adolescentes, sem política nenhuma, assim, política que a gente não estão no dia a dia na construção de política, mas mesmo sem o conhecimento, sem a formação, eles foram para a rua reivindicar o seu direito do passe livre. E com isso as suas famílias acompanharam, foram os tios, os pais, as mães de muitos desses jovens que contribuíram para que fosse implementado, como já foi implementado em alguns estados, o passe livre. Então essa plenária tem esse outro olhar que é totalmente voltada para a manifestação popular que aconteceu a nível nacional. E aí, onde os dirigentes chegam, cada um já com uma opinião crítica e formada, voltada para esse grande movimento de mobilização que aconteceu, a que nós vivenciamos agora no Brasil. Vamos entrevistar agora Aldo Liberato. O Aldo, ele é presidente da Federação dos Servidores Públicos do Estado de Minas Gerais, também membro da Executiva Nacional da UGT. Aldo, como que você avalia essa segunda plenária nacional das entidades filiadas da UGT? Bom, Paulo, estou muito feliz de estar aqui dando essa entrevista com o pessoal do Paraná, uma região que eu adoro, um pessoal amigo, fraterno, que está sempre presente conosco. Avalio que a UGT está de parabéns, cultuando os seus dirigentes, né? Hoje nós tivemos 2 palestras maravilhosas, pessoas importantes que fizeram a análise da conjuntura do Brasil. Análises essas muito boas sobre os movimentos de ruas que tiveram de maio para cá. Nós ficamos muito felizes por saber que nós estamos indo no caminho certo como dirigentes sindicais, né, cada vez mais aprendendo e estando na rua. Isso foi muito bom porque o povo pôde sentir o que nós sindicalistas já sentimos há muito tempo, que é estarmos na rua. A gente fica muito feliz por isso. Mais uma vez eu coloco aqui que o povo do Paraná é um povo fraterno, um povo brigador, um povo que tem conquistas à frente do Brasil. Vocês, graças a Deus, conseguem lá o piso, né, estadual, tem umas vantagens no Paraná que outros locais ainda não têm. Então, deixo aqui o parabéns a você como presidente da UGT no Paraná e a todos do Paraná. Obrigado, Aldo Liberato, presidente da Federação dos Servidores Públicos do Estado de Minas Gerais. Programa UGT, a Voz do Trabalhador, entrevista agora André Santos. O André, ele é do DIAP, o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar em Brasília, e também ministrou palestra sobre os projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional de interesse de toda a classe trabalhadora. André, nós queremos fazer a primeira pergunta sobre a terceirização. Esse projeto de lei, ele pode ser beneficiário aos trabalhadores ou pode prejudicar ainda mais as relações e precarizar as relações trabalhistas? Olha, a princípio ele pode trazer alguns benefícios, mas depende de muita pressão do movimento sindical para que esses benefícios possam ser realmente consolidados nesse projeto. O projeto tem uma influência muito grande do setor patronal. O setor patronal tem atuado no projeto para realmente favorecer o interesse empresarial em detrimento do interesse dos trabalhadores. Então nós precisamos estar atentos porque qualquer deslize nesse texto pode sim prejudicar conquistas históricas dos trabalhadores nesse processo. Fora esse projeto de lei da terceirização, existem outros projetos sobre a questão da aposentadoria, o fim do fator previdenciário. Os trabalhadores podem ter sucesso com o fim do fator previdenciário, ou você acredita que, acompanhando o dia a dia dos parlamentares, os trabalhadores, mais uma vez, assim como aconteceu no governo Fernando Henrique, Lula e agora com a Dilma, vão ficar sem esse benefício? Bom, o governo abriu uma exceção, digamos assim, para retomar os debates em torno do fator previdenciário. Ele tinha negado toda a possibilidade de uma negociação com os trabalhadores no início do semestre passado, mas retomou, até por uma exigência das centrais sindicais, de que é necessário discutir sim o fim do fator previdenciário. Porém, existe uma proposta de flexibilização do fator previdenciário, que todos já têm conhecimento, que é 85-95. 85 para homem, 95 para mulher, soma-se o tempo de contribuição com a idade, atingindo essa soma, dando 85 para mulher e 95 para homens.
se está isento do fator. Porém, ainda é um processo de negociação com o governo, um processo que é um pouco complicado porque o governo deixa de arrecadar com esse projeto. Deixando de arrecadar, normalmente o governo não topa nenhum tipo de negociação nesse sentido. Mas, a princípio, já para o final agora de agosto, novamente os trabalhadores centrais sindicais e o governo vão sentar para discutir em torno desse projeto. O projeto está na Câmara e depende de uma aprovação do Congresso Nacional para seguir a votação. Vale lembrar também que o fim do fator previdenciário foi aprovado em uma emenda numa medida provisória e vetado pelo presidente Lula. Mas também está em processo de negociação a derrubada desse veto. Provavelmente é uma questão um pouco mais difícil de acontecer, porque o governo aciona a sua base, que é ampla dentro do Congresso Nacional, para evitar a derrubada desse veto. Mas também é uma das possibilidades que o movimento sindical tem pelo fim do fator previdenciário. Por fim, nós gostaríamos, André, de fazer a seguinte pergunta para você. O DIAP, todos os anos, ele faz uma listagem dos 100 cabeças do Congresso Nacional. Essa listagem equivale assim o Oscar para um político, vamos dizer assim, para um parlamentar. Aqui no Paraná nós tivemos várias lideranças, dentre as quais o deputado federal Eduardo Seara, do PSD, o André Vargas, do PT, o Abelardo Lupion, do Democratas, enfim, o senador Álvaro Dias, do PSDB, que fizeram parte dessa lista como cabeças do Congresso, ou seja, os mais influentes. Como que o DIAP avalia esses parlamentares? Como que chega, vamos dizer assim, como que eu vou fazer para saber quem são os mais atuantes, quem são realmente aqueles que têm poder de comandar o Congresso Nacional? Essa lógica que a gente gostaria de saber, como que é feita essa metodologia, para que os nossos telespectadores saibam a atuação de cada parlamentar e possam acompanhar pelo DIAP quem realmente tem articulação e mostra trabalho. Bom, o processo decisório por si ele é complexo e ele depende de uma série de atores para fazer com que esse processo possa caminhar. E esses atores que nós costumamos mapear, que chamamos de os 100 cabeças do Congresso Nacional, têm esse poder de conduzir a agenda do Congresso Nacional. E essa condução passa por debate, por credibilidade do parlamentar, por como ele conduz a sua assessoria para determinados temas, enfim. Então é uma série de regras que a gente coloca. Óbvio que são regras nem sempre tão objetivas, às vezes até um tanto quanto subjetivas, mas é uma forma de olhar e de avaliar a condução dos trabalhos desses parlamentares para fazer com que a pauta legislativa possa ter uma determinada condução. E essa condução sempre passa, digamos que pela mão desses 100 parlamentares. A gente costuma falar que às vezes não é necessariamente só a apresentação de um projeto, mas também a relatoria de um projeto, ou a iniciativa, ou até mesmo o discurso. Tem gente que constrói uma pauta, tem gente que destrói uma pauta. Então, todos esses elementos nós avaliamos dentro desse conjunto para elencar esses 100 parlamentares, que, diga-se de passagem, são 100 com mais 50 parlamentares em ascensão. A gente conduz também esses 100. A gente faz uma lista de 100 parlamentares que conduzem essa pauta, que conduzem essa agenda, e também mais 50 parlamentares que a gente considera 50 parlamentares em ascensão, que normalmente eles continuam num processo de ascensão mesmo, e aí chegam a ser também considerados aqueles atores de proa da condução do processo legislativo. Entrevistamos aqui André Santos, do DIAP, Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. André, muito obrigado pela sua participação. Obrigado.